84. Viver em outro mundo. Capítulo 635. Fala clã Nubli na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Nubli sublinhado no sublinhado Zawai sabia que informar os outros sobre isso era impossível. Embora essas pessoas fossem especialistas do 9º nível, eles estavam atualmente dentro de uma concha, com sua aura completamente oculta. Além disso, essas conchas também estavam enterradas no fundo do mar. Se Zawai não tivesse o monitor, então seria impossível para ele localizar esse pessoal. No entanto, Zawai também não entendeu o que essa formação mágica faria. Então, para ficar seguro, ele fez Laura e as outras voltarem para o espaço. De qualquer forma, nada acontecerá com ele. Ele pode cristalizar, fazendo o pessoal incapaz de causar dano nele. Além disso, ele também tem muitos mortos-vivos. Embora eles tenham força do 5º e 6º nível agora, todos eles podem instantaneamente voltar a ser 9º níveis. Com esse tanto de criaturas do 9º nível, os inimigos do 9º nível seriam inúteis. Zawai não queria mostrar suas cartas tão facilmente. Ele ainda queria ver o que a outra parte queria fazer e quais efeitos essa formação mágica tinha. Laura e as outras não objeitaram a ideia de Zawai de lhes entregar ao espaço. Embora elas também fossem especialistas do 9º nível, sua experiência na batalha era muito baixa. Ao mesmo tempo, elas também não tinham a habilidade de cristalização de Zawai. Elas apenas atrapalhariam Zawai se elas escolhessem permanecer aqui. Zawai comandou seu exército em frente como se ele não notasse nem um pouco a emboscada. Ele acreditava que logo que ele entrasse na formação mágica, a outra parte começaria a atacar. Ele tinha contado o número de oponentes, 20 pessoas, nem mais nem menos, 20 pessoas. 20 especialistas do 9º nível. Vendo esse número fez Zawai sorrir. O inimigo com certeza o tratou com muita importância. Enviar 20 9º níveis para lidar com ele era muito interessante. Embora Lak estivesse recuando, ele garantiu que seu recuo não fosse rápido. Se ele recuasse mais rápido do que ele quisesse, Zawai podia parar e enviar seus mortos-vivos na sua direção. Lak gerenciou seu exército com cuidado, atraindo Zawai cada vez mais perto da formação. Assim que Zawai entrar, então tudo seria resolvido. Zawai estava sentado dentro da baleia de escama laminada. Na sua mão estava seu cajado fantasma de sangue. Seus 2 olhos estavam intensamente encarando o exército opositor enquanto ele calculava sua entrada na formação mágica. As pessoas na emboscada também estavam esperando Zawai entrar na formação. O tempo passou pouco a pouco enquanto Zawai chegava cada vez mais perto do seu cerco. Zawai contou na sua mente: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando ele chegou no 1, ele finalmente tinha entrado na formação. Com certeza, quando ele entrou na formação, o fundo do mar de repente se moveu quando 20 sombras apareceram do fundo do mar. Após saírem, esse pessoal imediatamente começou a trabalhar. Alguns deles foram encarregados de cuidar dos mortos-vivos enquanto alguns miravam na direção da baleia de escama laminada. Zawai também fez seu movimento. Ele recebeu a baleia de escama laminada no espaço e então se virou na direção dos inimigos que se aproximavam. O que fez Zawai se sentir estranho era o fato de que o inimigo não tinha usado sua formação mágica ainda. Zawai não sabia que a formação já estava em efeito. É apenas que sua função era fechar o espaço, nada mais. Se Zawai realmente tivesse uma habilidade divergente espacial, então ele já teria sentido seu poder sendo suprimido. Mas infelizmente, Zawai não tinha tal habilidade. Seu espaço e a habilidade divergente espacial do continente Ark eram 2 coisas diferentes. Habilidades divergentes espacial do continente Ark eram diferentes. Não importa quão bom fosse, ainda usou o espaço do continente. Por outro lado, o espaço de Zawai era outra coisa completamente diferente. Seu espaço estava dentro de seu corpo, uma variante do espaço que não tinha relacionamento com o continente Ark. Por causa disso, a formação mágica do inimigo era inútil em Zawai. Zawai tinha pensado que o propósito da formação mágica do inimigo era atacá-lo. Ou talvez suprimir seus movimentos. Mas parece que a formação mágica não estava funcionando agora, o que deixou Zawai intrigado.
Ele não conseguia entender o que essa formação mágica faria, porque eles estabeleceram ela. Entretanto, a situação não lhe deu tempo bastante para pensar. Especialistas do 9º nível estavam atualmente se jogando na direção dele. Zhao Ai sorriu e então fez os mortos-vivos tentarem bloquear esse pessoal. Zhao Ai não os fez mostrar sua força do 9º nível, então eles ainda estavam no 5º e 6º nível. Ele não estava planejando revelar sua mão muito cedo. Embora houvessem 20 pessoas no lado opositor, esse pessoal não era uma ameaça para ele. Então ele apenas queria testar sua força contra esse pessoal. Zhao Ai olhou para o inimigo. Eles eram compostos de dragões do mar, dragões, e pessoas da Igreja Radiante. Essa cena fez Zhao Ai sentir excitamento. Ele realmente queria ver quão fortes esses dragões do mar e dragões eram. Os mortos-vivos do 5º e 6º nível foram incapazes de bloquear todos os 9º níveis. Diante dos ataques do inimigo, Zhao Ai acenou seu cajado e disse: condensar. Essa magia condensar era um feitiço básico de magos d'água. Essa magia fez toda a água das redondezas se solidificar, prendendo qualquer inimigo dentro. Deve-se saber que Zhao Ai agora era um especialista do 9º nível, então sua magia condensar não poderia simplesmente ser ignorada. Se um 8º nível fosse receber a magia condensar de Zhao Ai, então aquele 8º nível não seria capaz de se mover. O inimigo que Zhao Ai estava enfrentando agora eram especialistas do 9º nível, 6 pessoas neste momento. Essas 6 pessoas eram todos da tribo do Dragão do Mar. Os dragões do mar sabiam que eles eram mais fortes quando se trata de combate subaquático. Embora os dragões e os humanos também fossem 9º níveis, eles ainda foram fortemente suprimidos pelo mar. Portanto, os dragões e os humanos ficaram encarregados de lidar com os mortos-vivos enquanto os 6 especialistas dragões do mar estavam indo lidar com Zhao Ai. Zhao Ai brincou junto e fez seus mortos-vivos atacarem abertamente. Embora a força atual desses mortos-vivos fosse do 5º e 6º nível, eles ainda numeravam em cerca de 2 milhões. Não importa quando feroz alguém fosse, mesmo se eles fossem 9º níveis, esse alguém ainda não poderia ignorar esse número. Os 6 dragões do mar sentiram a mudança nas águas ao redor, mas desde que eles eram 9º níveis, apenas os afetou um pouco. Afinal, dragões do mar eram especialistas em magia d'água também. Os olhos dos dragões do mar não puderam deixar de ficar convencidos antes que fosse mudado para uma expressão cruel. Eles deram um grito antes de suas vestes azuis se transformarem em armadura azul. Os ornamentos em suas cabeças se transformaram em capacetes de dragão, e suas luvas se tornavam garras afiadas. Zhao Ai olhou fixamente para o que acabou de acontecer. Ele apenas viu roupas que agiram como as que ele tinha. Ambas eram roupas que podem se transformar. Zhao Ai sabia que dragões adultos tinham 3 transformações. A primeira seria sua forma humanoide, a única onde eles usavam suas roupas. Essa forma foi chamada forma humana pela raça do dragão. A segunda forma foi seu estado encouraçado. Essa era a forma de luta da raça do dragão. Além disso, sua força seria 2 vezes a sua força na sua forma humana. A forma final é seu estado de corpo verdadeiro. Isso era quando eles transformavam completamente em dragões, do qual eles podem exibir sua força total. Mas desde que Zhao Ai estava preso dentro de uma formação e era incapaz de escapar, ele era apenas semelhante a um peixe em um barril. Além disso, se eles usassem sua forma verdadeira, o lugar ficaria abarrotado, dado quão pequeno a área da formação era. Apenas 2 dragões podem atacar Zhao Ai de cada vez. Portanto, os dragões do mar optaram por lutar usando sua forma encouraçada. Enquanto Zhao Ai encarava, um dragão do mar se apressou na sua direção. Suas garras se estenderam quando ele balançou na direção da cabeça de Zhao Ai. Toda sua garra estava coberta com escamas azuis que também piscava com um pouco de brilho azul, mostrando que esse ataque era sério. A mão de Zhao Ai se moveu, encontrando esse ataque com um golpe lateral. O cajado fantasma de sangue na sua mão encontrou o ataque da outra parte. Zhao Ai não transformou o cajado em uma espada, ele golpeou com a intenção de testar as capacidades defensivas do inimigo. A outra parte não estava esperando que o mago Zhao Ai retaliasse com um forte ataque corpo a corpo. Ele não podia bloqueá-lo, então o cajado bateu no seu peito. O dragão do mar sentiu como se seu peito fosse atingido com um martelo extremamente pesado. Seus pulmões esvaziaram enquanto seu corpo era esmagado para trás. Isso assustou o dragão do mar.
Ele realmente tinha sido ferido. Ele imediatamente recuou enquanto ele respirava um pouco e suprimia o sangue saindo de sua boca. Ao mesmo tempo, os olhos do dragão do mar se focaram inteiramente em Zhao Ai. Deve-se saber que os corpos dos dragões do mar eram muito formidáveis. Para o golpe de Zhao Ai realmente danificar o corpo encouraçado do dragão do mar. Isso estava além do que ele tinha esperado. Isso também o fez entender a força de Zhao Ai. Neste momento, os ataques dos outros dragões do mar também chegaram. Embora todos eles fossem nonos níveis, essa era a primeira vez que eles se juntaram em um inimigo, então sua cooperação não era a melhor. No entanto, eles ainda cercaram Zhao Ai. Eles absolutamente não podem deixar Zhao Ai sair da formação. Depois que o cajado de Zhao Ai repeliu o dragão do mar, o ataque de outro dragão do mar já tinha chegado. O dragão do mar emitiu uma luz azul quando Zhao Ai sentiu a água ao redor do seu corpo ficando mais pesada. Os olhos de Zhao Ai brilharam. Esse era condensar, o mesmo feitiço que ele usou mais cedo. Parece que a outra parte queria que ele visse como eles fazem o feitiço. Então Zhao Ai exerceu seu cajado conforme uma névoa negra aparecia por toda parte. Essa névoa negra não era a névoa negra comum dos magos negros. Esse era outro tipo de magia negra, névoa corrosiva. Viver em outro mundo. Capítulo 636. Névoa corrosiva era um dos feitiços mais comuns usado por magos negros. Essa magia pode ser fraca e forte. Esse feitiço dependia principalmente do mago negro e do tipo de veneno que ele decidia usar. Magia de corrosão era desse jeito porque era um tipo de magia de crescimento. A magia é dividida em nível baixo, nível alto, e magia de nível proibido. E além dessas três classificações, também tem magia crescente. Magia crescente é uma magia que pode ser atualizada lentamente. Pegue corrosão por exemplo. Quando pratica essa magia, um mago negro descobriria uma certa toxina e então lentamente a refina com magia. Depois disso, sempre que um mago negro usa magias de corrosão, então ela teria as propriedades daquela toxina. Quando um mago negro entra num nível alto, ele pode refinar uma toxina mais forte, tornando a força da sua corrosão mais forte. Quanto mais formidável a toxina era, mais poderoso o feitiço seria. O feitiço de corrosão de Zhao Ai não era simples. A toxina que ele usou era única, que só um espaço tinha. Era forte ao ponto de que pode afetar especialistas do nono nível. Mais importante, também pode se tornar uma técnica do elemento água. Embora ainda precisasse da névoa negra, que era um gás, o veneno ainda pode difundir na água. Quando os dragões do mar entraram nesta névoa, sua respiração de repente ficou mais difícil, suas mentes ficaram zonzas. Isso assustou aqueles que estavam atacando Zhao Ai. Luz azul saiu de seus corpos quando eles formaram uma camada protetora ao redor. Entretanto, esses especialistas não esperavam que o feitiço de Zhao Ai também corroeria sua camada protetiva. Isso chocou os dragões do mar. Eles imediatamente recuaram logo depois. Deve-se saber que mesmo barreiras comuns ainda podem permanecer intocadas pelos oitavos níveis enquanto fosse um nono nível que a usasse. Mas a corrosão de Zhao Ai na verdade pode derreter a proteção desses nonos níveis. Os dragões do mar não puderam deixar de olhar fixamente para a força da névoa corrosiva de Zhao Ai. Os dragões do mar podem ter recuado, mas um deles realmente ficou. Ele viu quão formidável era a corrosão de Zhao Ai, mas ele ainda não voltou. Ao invés disso, seus olhos brilharam com a luz azul reforçando seu corpo antes dele correr direto para a névoa. No entanto, quando ele atravessou a névoa, ele não viu Zhao Ai na frente dele. A pessoa encarou, antes de repente sentir alarmes saindo de dentro da sua cabeça. Ele teve um leve atraso, mas ainda foi capaz de prontamente reagir quando ele bloqueou o ataque de cima usando seu tridente. Bang! O som ressoante foi ouvido quando a armadura no braço do dragão do mar foi quebrada pelo cajado de Zhao Ai. O dragão do mar soltou um grito de dor antes dele se retirar da névoa. A armadura de escama dos dragões do mar era derivada de suas próprias escamas. A dureza da escama de dragão era famosa através do continente. Ninguém esperava que Zhao Ai fosse capaz de quebrá-la. A armadura de dragão tinha muitas vantagens. Uma delas era o fato de serem os mais duros da maioria dos materiais, tornando sua defesa muito boa. Contudo, sua falha era o fato que as escamas eram partes do próprio corpo dos dragões. Então, depois de ser esmagada, a dor que foi levada a ele seria muito mais forte comparada quando a armadura corporal completa de alguém fosse quebrada.
Portanto, não foi um mistério quanto ao porquê o dragão do mar soltou um grito de dor. O dragão do mar foi apenas repelido, não morto. E depois que Zhao-Ai atingiu o braço do dragão do mar, outro apareceu em cima dele e foi agarrar a nuca de Zhao-Ai. No entanto, Zhao-Ai conseguiu rapidamente virar sua cabeça e bloqueou o ataque da outra parte com seu punho. O dragão do mar ficou excitado. Os corpos dos dragões sempre foram melhores comparado aos humanos. Mesmo se eles estivessem ambos no 9º nível, os corpos dos dragões ainda estavam no topo. Para Zhao-Ai usar seu punho para encontrar seu ataque, o dragão do mar pensou que Zhao-Ai estivesse apenas cortejando a morte. Embora a força que Zhao-Ai demonstrou fosse bastante formidável e revelou que ele não era apenas um mago, mas também um guerreiro muito forte. Ainda assim, o dragão do mar acreditava que o corpo de Zhao-Ai não era tão forte ao ponto em que ele pudesse conseguir sobreviver a este encontro. No entanto, o dragão do mar falhou em notar que a mão de Zhao-Ai já tinha cristalizado. Brum! Quando a garra e o punho se encontraram, o dragão do mar chorou em dor quando ele recuou de imediato. Além disso, podia-se ver que o punho do dragão do mar estava escorrendo sangue. Se o dragão não tivesse um ótimo corpo, sua mão já poderia ter sido apagada. Depois de repelir outra pessoa, a figura de Zhao-Ai correu de volta para a luta. Ele voou na direção do recentemente machucado dragão do mar enquanto também balançava seu cajado, fazendo algumas lanças de gelo aparecerem e atacarem os outros dragões do mar. O dragão do mar que acabou de recuar não pensou que Zhao-Ai atacasse. Mas já que ele era um especialista do 9º nível, sua reação também foi rápida. Ele não recuou, mas sim foi de encontro a Zhao-Ai. Seus olhos estavam em chamas quando ele encarou o humano. Seus 2 dedos estenderam quando uma arma de gelo apareceu e atacou Zhao-Ai. Os dragões do mar tinham começado a usar magia a fim de lidar com Zhao-Ai. Zhao-Ai viu o movimento do dragão do mar. No entanto, ele não parou sua carga e apenas evitou o ataque. O dragão do mar não esperava que Zhao-Ai esquivasse desse jeito. Mas ele ainda seguiu com um ataque horizontal na direção do peito de Zhao-Ai. Contudo, esse dragão do mar tinha esquecido do cajado de Zhao-Ai. Embora o cajado fantasma de sangue não fosse aumentado, ainda pareceu maior com adição ao comprimento do braço de Zhao-Ai. Por causa disso, o ataque de Zhao-Ai entrou em contato com o dragão do mar mais rápido. Bom! A escama do dragão do mar quebrou conforme o dragão do mar sentia extrema dor no peito. O dragão do mar preservou sua respiração, senão ele já poderia ter desmaiado. Mas já que sua defesa ainda era forte, ele conseguiu sobreviver ao ataque de Zhao-Ai. Seu corpo foi repelido, o que também o tirou do campo de ataque de Zhao-Ai. Zhao-Ai ficou no lugar, e assim que ele estava prestes a perseguir, um dragão subitamente apareceu. Essa pessoa era diferente dos dragões do mar. Seu corpo estava coberto com uma armadura dourada, um estilo parecido com a dos dragões do mar, só que era mais fina. Além disso, além de suas garras afiadas, esse dragão também tinha 2 protuberâncias nos seus 2 cotovelos. Isso fez seus cotovelos uma boa arma para atacar. O dragão usou seu cotovelo para atacar Zhao-Ai. O motivo desse dragão parar de atacar os mortos-vivos foi porque Zhao-Ai estava prestes a deixar a formação mágica. Era imperativo para seu plano que Zhao-Ai ficasse dentro. Zhao-Ai não sabia sobre isso, então ele estava concentrado no encontro do ataque inimigo. Zhao-Ai viu que o ataque inimigo era bastante forte, então ele recuou e bateu em um dragão do mar que estava perto que, neste momento, estava no seu caminho de agarrar o braço de Zhao-Ai. Vendo essa situação, Zhao-Ai acenou seu cajado verticalmente, atingindo o dragão do mar para cima, bloqueando o ataque do dragão. Se o dragão continuasse seu ataque, ele então estaria atingindo o dragão do mar, que era seu aliado. Assim que Zhao-Ai parou, ele sentiu uma forte onda de pressão na sua cabeça. E atrás dele, outro ataque do dragão do mar chegou. Zhao-Ai desceu, então o cajado na sua mão de repente se iluminou. Deve-se saber que era muito escuro no fundo do mar, portanto os dragões do mar já tinham se adaptado à escuridão. Quando Zhao-Ai iluminou a área, isso fez os dragões do mar nas redondezas ficarem cegos, sentindo que seus olhos estavam em chamas. Eles soltaram um grunhido quando eles pararam seu ataque e então recuaram. Todos os especialistas do 9º nível têm seu sentido divino, tornando-os cientes das suas redondezas sem nem mesmo precisar ver. No entanto, se algum fosse usar para ver e então subitamente fosse cegado, a pessoa ainda teria o instinto de recuar.
Os dragões do mar estavam experienciando exatamente a mesma coisa. Neste momento, outra onda de luz apareceu, mas desta vez, não veio de Zawai, mas sim dos magos da Igreja Radiante. Os magos estavam usando magia da luz em vista de atacar Zawai. Zawai bufou friamente, então acenou seu cajado quando uma névoa negra apareceu ao seu redor. A névoa negra também começou a se espalhar, começando a engolir os dragões do mar ao redor. A magia de luz dos magos da Igreja Radiante desapareceu na névoa. As pessoas disseram que magia de luz era a maldição da magia negra, mas essa declaração foi inútil a Zawai. Ao invés disso, ele tinha apenas usado magia negra para combater a magia de luz. Dentro da névoa, Zawai lutou com os engolfados dragões do mar. E devido à propriedade corrosiva da névoa, os dragões do mar simplesmente eram incapazes de lutar com sua força total. Contudo, embora a névoa negra possa bloquear a visão, não pode fazer a mesma coisa ao sentido divino do nono nível. Os atacantes de Zawai eram todos nonos níveis. Eles não precisavam de seus olhos para saber a localização de Zawai. Então, depois de atravessar os mortos-vivos, os nonos níveis imediatamente bombardearam Zawai com ataques de magia e de batalha. Eles não permitiram Zawai continuar lutando com os especialistas dragões do mar. Neste momento, Lu Ying e os outros estavam presentes, testemunhando tudo o que aconteceu. Quando Lu Ying viu a situação de Zawai na cortina de água, seu rosto imediatamente mudou. Mas assim que ela estava prestes a enviar ajudar, várias pessoas de repente apareceram dentro do salão. Lu Ying encarou antes de ver que era o grupo de Laura. Laura sorriu fracamente e disse: General, você não precisa se preocupar com o irmão Ai. Você pode apenas ficar aqui e assistir. Aqueles que estão lutando contra ele são todos nonos níveis. Se você enviar o pessoal, eles apenas vão morrer. Apenas deixe o irmão Ai lidar com o inimigo. Viver em outro mundo. Capítulo 637. Lu Ying olhou fixamente nos olhos de Laura e das outras. As sereias tinham algum entendimento sobre Zawai. Ele era famoso no continente por sua magia negra e as sereias também ouviram que a família Buda possuía vários especialistas do nono nível. No entanto, ninguém tinha ouvido que o próprio Zawai era um especialista do nono nível. Tendo dito isso, mesmo se Zawai fosse um especialista do nono nível, ele ainda estava lutando contra várias pessoas com a mesma força que ele. Neste caso, como poderia o grupo de Zawai estar confiante? De onde essa confiança veio? Mas vendo que Laura e as outras não estavam preocupadas, Lu Ying não pôde deixar de hesitar. Zawai realmente pode lidar com tantos nonos níveis por conta própria? Lu Ying olhou fixamente para Laura. Laura entendeu o que Lu Ying estava pensando, então ela sorriu fracamente e disse: General, fique tranquila, mesmo se o irmão Ai não puder matá-los, ele pode simplesmente escapar sempre que ele quiser. Não tenha necessidade de se preocupar. Lu Ying assentiu e disse: Tudo bem, então nós manteremos nossos olhos no Senhor. Se o Senhor precisar de ajuda, nós podemos enviá-los a qualquer momento. Meu caracol dragão azul pode lidar com vários nonos níveis sem nenhum problema. Laura sorriu levemente e disse: General, tenha certeza, se tal momento chegar, então nós seremos indelicados. General, nós estaremos partindo. Então o grupo desapareceu. Lu Ying estava atordoada com o que acabou de acontecer. Sua expressão não pôde deixar de mudar. Ela pensou e reconheceu que Laura e as outras também podem ter habilidades divergente espacial. Lu Ying sabia sobre os rumores de Zawai ter uma habilidade divergente espacial. No entanto, ela não ouviu nada sobre Laura e as outras terem também. Parece que Zawai tem muitas coisas que ele manteve secreto do continente. Lu olhou para o lugar onde Laura e as outras desapareceram. Então ela disse: Eu estive com eles por um bom número de dias. Eu não esperava que eles fossem tão formidáveis. Lu Ying sorriu fracamente e disse: Coisa tola, se eles não quiserem que você saiba, então não existe nenhuma maneira de você descobrir. Eu acho que eles se revelaram desta vez porque eles querem que nos sintamos mais à vontade, senão, eles não teriam mostrado a nós sua habilidade. Parece que o Sr. Zawai tem as capacidades para lidar com os inimigos desta vez. Então Dazan, que estava do lado, disse: General, os dragões do mar acumularam muitos nonos níveis. Isso pode nos colocar em uma situação perigosa. Eu acho que nós devemos enviar uma palavra para Sua Majestade. Faça enviar alguns nonos níveis para nos ajudar. Lu Ying balançou sua cabeça e disse:
Isso não é bom. Não veja nossa situação como perigosa. De fato, é Sua Majestade quem está em perigo agora. Você pode não ter visto, mas a situação atual resulta do fato de que os dragões do mar querem lidar com o Sr. Zhao primeiro antes de nos enrolar aqui, fazendo-nos pedir ajuda da Sua Majestade. E quando Sua Majestade enviar ajuda, os dragões então teriam a oportunidade para atacar a Ilha da Sereia. Dazan olhou fixamente por um momento antes da sua expressão mudar. Então Sua Majestade está em perigo. General, nós não temos que enviar um relatório para ele. Lu Ying balançou sua cabeça. Eu acho que não seja necessário. Você não tem que se preocupar com isso. Quando eu disse a Sua Majestade que os dragões do mar e os dragões estavam trabalhando junto, ela já deveria ter preparado suas defesas. Dazan assentiu e não falou mais. Então Lu Ying retornou seu olhar para a cortina de água. Zhao Ai não sabe disso, mas essa cortina de água não era uma magia comum qualquer, mas um tipo de magia única do caracol dragão azuri. Depois de refinar esse caracol por incontáveis anos, ele consegue ganhar essa habilidade. Lu Ying nomeou essa cortina de guerra. Uma vez que eles deixam o caracol dragão azuri, seria impossível para as sereias usarem essa magia novamente. Se Zhao Ai mostrasse a Lu Ying seu monitor, Lu Ying com certeza ficaria surpresa. O olhar de Lu Ying se virou para a cortina de água apenas a tempo de ver uma cena que deixou surpresa. Zhao Ai agora estava lutando com os dragões do mar mais uma vez, mas agora ele parecia estar tendo vantagem. O poder mágico de Zhao Ai agora estava em floração total. Ele usou todos os tipos de magia, incluindo magia de fogo. Mesmo que fogo fosse pesadamente afetada pela água, Zhao Ai ainda conseguiu usá-la. Além disso, seu poder também era bastante forte. Além disso, Zhao Ai tinha habilidade de combate próximo que era muito mais forte do que os dragões devido a seu corpo ser capaz de cristalizar. Portanto, embora ele estivesse cercado, ele ainda conseguiu dominar. Lu Ying olhou atordoada para a cortina de água. Ela não esperava que Zhao Ai fosse tão forte. Ela viu com seus próprios olhos como Zhao Ai golpeou um dragão e conseguiu repelir o último. Isso deixou Lu Ying sem palavras, fazendo-a duvidar se aqueles eram dragões de verdade afinal. A esta altura, os dragões do mar estavam muito mais surpresos do que Lu Ying. Eles também não esperavam que Zhao Ai fosse tão forte. O humor de Zhao Ai atualmente era muito bom, o sangue dentro de seu corpo estava em chamas. Ele não sabia que lutar realmente era tão bom. Ele agora estava ficando cada vez mais familiarizado em lutar. Ele parece ter nascido para lutar. Esse sentimento maravilhoso fez Zhao Ai desejar ainda mais lutar. Mas a coisa extraordinária sobre isso foi o fato de que mesmo seu sangue estando fervendo com excitação, sua mente permaneceu calma, lhe permitindo sempre reagir aos ataques do inimigo e contra-atacá-los. Esse diferente e contraditório sentimento deixou Zhao Ai ainda mais excitado. Por outro lado, as pessoas do lado do dragão do mar estavam ficando cada vez mais assustados. No passado, eles ouviram sobre confrontos de Zhao Ai com a Igreja Radiante, mas agora, eles parecem ter entendido que Zhao Ai era muito mais difícil de lidar do que eles pensaram. Os dragões do mar e os dragões não esperavam que Zhao Ai fosse tão feroz. Além disso, eles não pensaram que ele teria o corpo que não era nada pior do que o de um dragão. Sua expectativa inicial de Zhao Ai ser um mago foi esmagada a esta altura. Essa enorme discrepância da sua imaginação os deixou assustados. A coisa que os dragões do mar e os dragões falharam em notar era o pessoal da Igreja Radiante saindo da formação, cercando os dois também. Então esse pessoal tirou um conjunto de formações mágicas e as colocaram no chão. Depois disso, eles acorrentaram seus corpos à formação quando eles tiraram uma faca ou cortaram seus pulsos. Sangue imediatamente vazou e caiu na formação mágica. Então esse pessoal começou a recitar auto-encantamentos mágicos, e parecia que esse processo levaria muito tempo. Mas junto com seus encantamentos, uma camada de barreira lentamente subiu daquelas formações mágicas e cercou não apenas os dragões, mas os dragões do mar também. Mesmo o pessoal da Igreja Radiante foi cercado, incluindo Josué. Quando eles viram essa barreira, Alex e Elk encararam antes deles pararem e mudarem seu olhar na direção de Josué. Alex gritou alto: Josué, o que você está fazendo? A boca de Josué não parou de dizer os encantamentos. A barreira lentamente ficou branca conforme sua pressão se tornou cada vez mais forte.
Essa não era uma pressão de verdade, mas um tipo de força que pressionou Zhao como uma montanha. Ao que gritou alto também: Josué, o que você está fazendo? Josué finalmente terminou seu feitiço. Então ele olhou para ele e disse: Eu disse que Zhao deve cair aqui a todo custo. Essa é uma formação mágica chamada oferenda sacrificial. Vocês rapazes junto comigo serão sacrificados e ninguém pode escapar. Todos nós seremos dedicados a Deus hoje. O rosto de Alki não pôde deixar de mudar. Josué, não fale coisas sem sentido. Se você fizer isso, os dragões certamente não deixarão você escapar. Josué sorriu friamente e disse: Sua raça do dragão é o servo do nosso Deus radiante. Para o bem do propósito de Deus, é compreensível que você se torne um sacrifício. Todo mundo aqui morrerá, e os dragões não estariam cientes de como você morreu. Zhao sorriu friamente e disse: Vocês não tentaram lidar comigo com esse método da última vez? Eu me lembro que falhou. Se eu partir agora, todos vocês morrerão enquanto eu sobreviverei. Josué zombou e disse: Da última vez somente tinha algumas pessoas, nós temos muito mais desta vez. E Zhao, onde você está agora é uma formação mágica que tranca o espaço. Você não seria capaz de usar sua habilidade divergente espacial mesmo se você quisesse, tornando-o inútil. A expressão de Zhao mudou antes de se tornar em confusão. Isso foi porque ele podia sentir que não tinha perdido contato com seu espaço. Isso quer dizer que a formação da Igreja Radiante era inútil. As expressões de Alex e Elke mudou também. Eles não esperavam que Josué fosse tão cruel, mesmo sacrificando todo mundo aqui, incluindo a si próprio. Neste momento, Zhao sorriu e então disse: Agora que sua magia foi estabelecida, isso significa que você e seu pessoal não é capaz de se mover mais. Eu não estarei demorando então, adeus a todos. Então seu corpo piscou quando ele desapareceu apenas para reaparecer fora da barreira. Quando Josué viu Zhao aparecer fora da formação, sua expressão não pôde deixar de mudar quando ele se tornou em um maníaco e disse: Isso é impossível, como você pode sair? Isso é impossível. Nossa formação mágica foi estabelecida. Isso é impossível. Zhao, volte aqui. Zhao sorriu levemente enquanto ele olhava para Josué e zombava: Essa coisa é inútil comigo. Se eu quiser entrar, então eu posso entrar. Se eu quiser sair, então eu posso sair sempre que eu quiser. Você simplesmente não tem a capacidade para me bloquear. Ei, a oferenda sacrificial está prestes a começar. Todos vocês vão morrer. Então Zhao se virou para partir. Neste momento, Alex de repente gritou: Senhor, espere. Zhao olhou fixamente, então ele virou sua cabeça para Alex e disse: Um dragão do mar? O que você quer? Também quer que eu volte? É inútil. Eu posso partir sempre que eu quiser. Viver em outro mundo. Capítulo 638. Alex balançou sua cabeça e disse: Não, o senhor entendeu errado. Eu quero pedir ao Senhor que nos ajude a sair deste lugar. Zhao olhou para Alex, então ele zombou e disse: E por que eu ajudaria você a sair? Você fique e espere por sua morte aqui. Então a magia de Josué foi completada. Um padrão estranho que parecia com o sol apareceu no topo da barreira, com linhas conectando a formação mágica de Josué. Então rastejou na direção de Josué quando seu corpo perdeu a umidade, se tornando muito seco. Depois disso, seu corpo definhou na direção do fundo do mar. Josué e os outros desapareceram. No entanto, na sua posição original estavam várias bolas de luz. Então, como se tivesse sentindo outras vidas, as bolas estenderam algumas linhas amarelas na direção dos especialistas dragões e dragões do mar. Vendo essa situação, Alex imediatamente foi até a barreira e gritou para Zhao: Senhor, por favor, nos ajude. Nossa raça do dragão do mar se submeterá a você para sempre. Zhao olhou fixamente, sua figura desapareceu da barreira junto com Alex e os outros. Não havia dúvidas de que Alex tinha sido tirado da barreira por Zhao. Assim que Alex e os outros saíram da barreira, a barreira de repente soltou uma ofuscante luz dourada antes de ficar violenta. Ao que seus homens desapareceram para sempre dentro da barreira, tudo dentro se tornou cinzas. O disco de formação da Igreja Radiante similarmente desapareceu também. Uma enorme depressão apareceu no fundo do mar quando a luz desapareceu, a água do mar a encheu. Embora Zhao tenha tirado Alex e os outros da barreira,
Os corpos deles ainda estavam amarrados por vinhas. Não importa como os especialistas dragões do mar lutassem, eles realmente não podiam quebrá-la. Essa vinha tinha uma tenacidade extraordinariamente forte. Naturalmente, eles não podem quebrá-la. Essas vinhas eram de Caer. Caer tinha a força de um deus. Os dragões do mar do 9º nível não tinham nenhuma chance. Zawai olhou para Alex e disse, você está dizendo a verdade? Os dragões do mar realmente se submeterão a mim? Se você se atrever a mentir para mim, eu vou matar você agora. Alex não lutou. Ele olhou para Zawai e sorriu amargamente. Eu não ouso enganar o Senhor. As habilidades do Senhor são excepcionalmente altas. Nós dragões do mar simplesmente não temos a coragem para mentir para você. O motivo pelo qual nós cooperamos com os dragões e a Igreja Radiante foi porque nós apenas queremos que nossa raça seja mais forte. Mas se todos nós formos mortos aqui, nós estaríamos perdendo todos os nossos especialistas do 9º nível. Neste momento, os dragões do mar com certeza seriam destruídos pelas sereias. Então eu peço que o Senhor nos ajude. Zawai olhou para Alex. O último parecia estar dizendo a verdade. Para ser honesto, Zawai admirava a força desses dragões do mar. Se ele puder colocar os dragões do mar em bom uso, então seria uma coisa boa. Vendo que Zawai não falou, Alex não pôde deixar de ficar nervoso. Ele rapidamente disse, Senhor, por favor, acredite em mim. Eu estou disposto a fazer um juramento de sangue. Eu darei a você minha lealdade para sempre. Nossa raça do dragão do mar será leal a você para sempre. Zawai olhou para Alex. Então com uma voz séria ele disse, bom, enquanto você jurar pelo juramento de sangue, então eu deixarei você ir. Mas sua raça do dragão do mar não pode mais viver no mar. Eu levarei vocês para outro lugar onde vocês devem viver. Alex olhou fixamente. Ele abaixou sua cabeça e disse, sim, senhor. Então Alex mordeu sua própria língua e executou o juramento de sangue. Então Zawai liberou os dragões do mar. Os outros especialistas olharam para Alex e não falaram. Alex suspirou quando ele virou sua cabeça e disse, Senhor, por favor, me dê 2 dias. Depois de 2 dias, nossa raça inteira estaria reunida no Palácio do Dragão. Nós devemos estar esperando pelo Senhor lá. Zawai assentiu e disse, tudo bem, eu darei a você 2 dias. Se você ousar violar nosso acordo nesses 2 dias, então não me culpe por ser indelicado. Então a figura de Zawai desapareceu. Depois que Zawai partiu, um dragão do mar se aproximou de Alex e disse, Patriarca, nós realmente vamos nos submeter a este Zawai? Alex suspirou, nós não temos nenhuma outra escolha além de submissão. Não esqueça sobre nossa situação atual. Aqueles companheiros da Igreja Radiante certamente são um grupo de lunáticos. Mas eu acredito que seria impossível para eles terem sucesso com Zawai como seu inimigo. Mesmo se a raça divina descesse, eu ainda acho que eles não teriam nenhuma maneira de colocar suas mãos no Senhor Zawai. Você pode não ter notado, Josué tinha mencionado a raça divina diversas vezes, mas a expressão de Zawai não mudou nem um pouco. Eu acredito que Zawai já pode saber sobre isso há muito tempo. Também, você não notou sua importância atual no continente. Assim que a voz de Alex caiu, os dragões do mar encararam por um momento. Então um deles disse, Patriarca, você está dizendo que o relacionamento do Senhor Zawai com as outras raças é uma cooperação para resistir à raça divina? Alex suspirou, eu quase tenho certeza disso. Não esqueça quão bom é o relacionamento do Senhor Zawai com essas raças. Ele se encontrou com os anões, se tornou o príncipe estrangeiro dos homens fera. E agora ele está ajudando os homens peixe. Isso não explica o assunto. Deve-se saber que essas raças foram as mesmas que participaram da última guerra contra a raça divina. Embora aquelas raças não tenham quase nenhum relacionamento agora, Zawai se tornou seu intermediário. O pessoal aqui eram especialistas do 9º nível, então eles estavam cientes sobre os assuntos que Alex estava falando. Eles repentinamente entenderam o que Alex estava pensando. Se Zawai pudesse unir as raças, então eles não seriam impotentes contra a raça divina. Afinal, eles não repeliram a raça divina da última vez? Alex olhou para seus pessoal e disse, pelo que acabou de acontecer, nós podemos ver que a raça divina não nos trata como pessoas, mas sim como fantoches. Nos seus olhos, nós somos menos que servos, nós somos escravos,
Pessoas que eles poderiam simplesmente sacrificar sempre que eles quiserem. Deixar tal pessoa nos governar significa que nós não teremos um bom futuro. É melhor depender do Senhor Zawai e juntar-se a ele na resistência contra a raça divina. Mesmo se nós morrêssemos, nós ainda podemos manter nossas cabeças erguidas e lutar orgulhosamente, ao invés de desistir da nossa dignidade como dragões e se tornar escravos da raça divina. Depois que Alex disse isso, os corpos dos dragões do mar não puderam deixar de tremer. Dragões têm seu próprio orgulho, sua própria dignidade, então eles apenas se submeteram àqueles mais fortes do que eles. Mas se eles se submeterem, eles ainda devem receber o respeito apropriado e não trabalhar como um escravo para outra pessoa. As palavras de Alex tocaram os recantos mais profundos de suas mentes. Alex olhou para eles e disse: o motivo pelo qual nós cooperamos com os dragões e a Igreja Radiante foi primeiro, porque nós somos um ramo da raça do dragão, então não seria bom para nós rejeitá-los. Segundo, por causa da raça divina, desde que nossos ancestrais uma vez foram seus servos. Terceiro, nós queríamos usar essa oportunidade para expandir nossa raça, fazendo os dragões do mar substituir as sereias e se tornar o governante supremo do mar. Mas parece que esse ponto permanecerá impossível. Com a ajuda de Zawai, as sereias sempre estaria mantendo a mão superior. Ao mesmo tempo, a raça divina simplesmente não nos trata como pessoas, e apenas nos vê como formigas. Nós não precisamos ajudá-los se nós estamos apenas indo descartar nossa dignidade como dragões. Nós podemos nos submeter a Zawai e esperar que ele não nos trate como lixo. Mas se ele tratar, nossa família vai lutar contra ele até nós perecermos. Os dragões do continente esqueceram seu orgulho. Agora eles sofreram lavagem cerebral pela Igreja Radiante, assim como Josué. Mas nós não somos eles, então nós podemos ir e seguir nosso próprio caminho. Os outros dragões do mar assentiram. Então Alex virou sua cabeça e disse: retorne para suas próprias famílias, mova os membros para o Palácio do Dragão. Em 2 dias, vamos ver como Zawai nos tratará. Se ele nos respeitar, então nos submeteremos a ele. Mas ele não o fizer, então nossa raça vai lutar contra ele até morrermos. Os outros dragões do mar gritaram alto antes de partir. Alex virou e voltou para o Palácio do Dragão. Quando ele entrou no palácio, ele imediatamente convocou Ilak de volta. Já que Ilak era o comandante do exército, ele não foi capaz de participar da batalha contra Zawai. Ele não sabia sobre o que aconteceu, apenas a quantidade massiva de energia que eliminou o pessoal da Igreja Radiante e os dragões. O que Ilak viu foi Alex dizendo algumas palavras para Zawai e então aos outros dragões do mar antes de todos partirem. Isso fez Ilak sentir que algo estava acontecendo. Enquanto Alex estava sentado no salão, Ilak entrou. Alex olhou para Ilak, ele acenou sua mão e disse: sente-se. Ilak fez uma saudação para Alex, então ele pegou um assento próximo a Alex. Então Alex olhou para Ilak e disse: Ilak, você é a pessoa mais esperta da nossa raça. Você consegue ver o que está acontecendo? Ilak olhou para Alex, então como se ele não tivesse certeza, ele disse: eu pensei sobre algo, mas eu realmente não tenho certeza se eu estou certo. Alex assentiu: diga-me. Então Ilak disse: de acordo com o que eu acabei de ver, a Igreja Radiante tinha usado algum tipo de magia de autodestruição, pretendendo perecer junto com Zawai. Mas sua formação mágica anti-espaço se mostrou inútil para com Zawai. Já que Zawai podia fugir a qualquer momento, e o patriarca temia que a raça perecesse. Então o patriarca chegou a algum tipo de acordo com Zawai. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.